nos confraternizarmos por este aniversário, 37 anos de casa. Quero te dar os parabéns. Fico muito grato pela atenção, pela forma como vocês estão me convidando e confiando a mim esta palestra da noite, e tomara que eu possa corresponder à expectativa da casa. Hoje o tema que me foi ofertado para dialogar, trocar ideias com vocês e trazer a proposta é a lei de sociedade. Lei de sociedade que está inserida no contexto das leis morais. É para compreendermos, primeiro, a proposta dos ensinamentos da doutrina espírita no que diz respeito às leis morais. As leis morais, elas nos trazem uma forma de procedimento de como o indivíduo deve compreender a sua postura diante do contexto em que ele vivencia, no meio do qual ele está inserido, as pessoas que lhes rodeiam, e para que ele tome o conhecimento de por que está inserido junto a essas pessoas, por que estas pessoas estão junto a ele, qual é a proposta. A compreensão é trazer o entendimento deste convívio. As leis morais, e notadamente a lei da sociedade, que é o foco que nós devemos ter para dialogar hoje, temos que compreender. A lei de sociedade, ela está inserida, trazendo para o indivíduo a responsabilidade do convívio. Conviver em sociedade e o porquê conviver em sociedade. Se nós formos observar na história do ser humano, ele lá atrás, ele já demonstra esta necessidade, quando ainda no estágio primitivo, onde ele lutava pela sobrevivência. Se nós formos observar, o indivíduo, embora ele centralizado apenas no convívio familiar, ele não crescia, ele apenas vivia para a sua sobrevivência, ele apenas lutava para defender a sua prole, mas ele não tinha como se desenvolver. É quando ele se percebe que, inserido no contexto das outras famílias, é que ele pode então vislumbrar a possibilidade do crescimento e exercer então a lei de progresso. Então, a lei de sociedade está diretamente proporcional à lei de progresso. Não se alcança o progresso se você não tiver um convívio social adequado. Porque é a lei da sociedade que o indivíduo está inserido, e daí a necessidade do questionamento. Allan Kardec, como todo ser curioso para compreender as verdades da vida e suas propostas, ele questiona: a lei da vida social está na natureza? Pergunta 766. E a resposta dos benfeitores espirituais é: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Começa por aqui. Buscar compreender que a lei de sociedade, ela faz parte da natureza humana, faz parte do contexto do qual nós estamos inseridos. Senão Deus não nos daria a palavra, senão Deus não nos daria os outros sentidos. Qual é a proposta? É interagir, é buscar o aperfeiçoamento. A doutrina espírita, mais tarde, vem nos trazer o esclarecimento de que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Então, a proposta da sociedade é nós nos desenvolvermos uns com os outros nesta convivência, a busca daquilo que nos falta. Se nos falta algum aprimoramento em determinado questionamento que fazemos, eu posso não saber,
mas o meu vizinho pode saber. O meu colega de trabalho pode saber. Dentro da própria família, se eu não sei, a minha esposa pode saber. E vice-versa. A proposta é exatamente nós nos auxiliarmos em busca de nos aprimorarmos. Então, como é que eu posso me aprimorar? É eliminando aquelas dificuldades ou aquelas faltas de conhecimentos que eu possuo, buscando e adquirindo junto àqueles outros que possam me oferecer. Na proporção em que eu possa buscar e receber essas orientações, eu começo o meu crescimento, a princípio intelectual. E aí nós vamos observar o que acontece com a tecnologia atual, com a ciência, com os avanços. Nada disso hoje seria possível ser alcançado se não tivesse o passo embrionário lá atrás, o tirar de dúvidas de um com o outro. O problema é que esta relação ela é difícil. É complicado viver com o ser humano. Por que é complicado viver com um companheiro? A complicação está diretamente proporcional ao nosso atraso. Ainda estamos atrasados de tal forma que temos dificuldades nos nossos relacionamentos. Ainda não sabemos dominar as nossas emoções. Ainda não sabemos controlar as nossas tolerâncias, a paciência, as virtudes que precisamos trabalhar ainda estão trabalhadas no processo muito embrionário, e é exatamente a falta deste exercício nas relações que faz com que estas relações sejam tão difíceis, lamentavelmente ainda hoje. O indivíduo cresce pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, querendo ser superior ao outro, quando deveria, que é o processo a ser alcançado, compreender que só quando formos compreendidos todos igualmente, nas nossas virtudes, nos nossos talentos, nas nossas diferenças, aí sim, aí é que poderemos estar em um estágio de compreensão mútua, em que nós não vamos disputar, porque hoje a nossa convivência é de uma disputa ferrenha, queremos sempre demonstrar para o outro que sabemos mais. Se não sabemos mais, queremos demonstrar para o outro que podemos mais. Você sabe, mas eu posso. Quem manda sou eu. E vivenciamos, lamentavelmente, isso tantas vezes no comportamento humano. As pessoas precisam compreender que seria e que a proposta existe no relacionamento para que eles possam crescer vivenciando as diferenças. Por isso somos diferentes uns dos outros. No processo de evolução do ser, nós observamos que o indivíduo que nasce em um país, em uma determinada região, ele convive com aquelas adversidades locais. O outro vive e nasceu em outras regiões e ele tem experiências com aquela convivência, daquela regionalidade, daquele ambiente, daquele local, daquela civilidade. Quando essas pessoas se confrontam ou começam a participar das suas convivências, elas vão aprender umas com as outras. Olha a necessidade das pessoas serem diferentes. Porque um traz experiência de uma vivência e o outro de outra, e o somatório será aquilo que nós vamos acumulando para um dia chegarmos à perfeição. O Mestre Jesus comenta sobre as dificuldades que nós temos nas relações. Foi o Mestre Jesus que veio nos trazer a proposta do amor.
a proposta da compreensão mútua, para compreendermos essas diferenças sem brigas, sem motivar guerras. Tanto que ele diz, em determinada ocasião, que quando alguém bater na sua face, dai a outra. Ou seja, quando nós já compreendemos algumas situações, algumas circunstâncias, e que o outro ainda não está no estágio de evolução de compreender aquela realidade, que nós não revidemos o mal com o mal. Que nós revidemos o mal com o bem. E esse bem poderá ser um esclarecimento, se for possível. Essa é que é a proposta. Muitos indivíduos imaginam, e algumas religiões deram um grande entusiasmo a esses comportamentos, de que o indivíduo deva se recolher, deva ter uma vida solitária. Será que essa vida solitária, essa vida sozinho, essa vida pode o indivíduo, dentro dessas circunstâncias, atingir o progresso? Não. O indivíduo não tem condição. Seria uma recrudência do indivíduo ele viver na solidão. Porque ele não teria o outro para exatamente tirar as dúvidas da sua existência. Não estou aqui dizendo que o indivíduo se recolher para fazer uma meditação, um recolhimento temporário, isso não traga nenhum benefício. Não é isso que eu estou dizendo. Pode-se perfeitamente se trazer benefícios enormes ao indivíduo, um recolhimento, um sair um pouco das atividades do cotidiano e procurar um pouco de paz para fazer uma reflexão, para fazer uma meditação sobre a vida que está se levando, como se deve conduzir diante das situações adversas que a vida se apresenta. Não. E este recolhimento, ele é importante e necessário até que se faça. Desde que ele seja um recolhimento temporário. Há outros tipos de recolhimento que também são importantes de serem registrados. Como, por exemplo, há indivíduos que se recolhem para trabalhar em prol da própria sociedade. Só que as pesquisas que ele vai fazer, ele não pode fazer diante das turbulências da convivência social. Então ele busca um recolhimento, onde ele exerce talvez uma das maiores virtudes, que é a abnegação, onde ele renuncia a si próprio, ao invés de ele estar gozando a vida junto com familiares, junto com aquelas pessoas que ele poderia perfeitamente estar desfrutando, e ele está recolhido, focado nas suas pesquisas, com a proposta de praticar o bem à sociedade. Aí esse recolhimento, ele é virtuoso. Ele, inclusive, é virtuoso sobre dois aspectos. Primeiro, pelo bem que ele está fazendo para a sociedade. E segundo, pela abnegação que ele está exercendo. Ele está renunciando a si próprio para a conquista de um bem que possa trazer um bem à coletividade. Essa proposta é algo encantador. Então, isto não é uma solidão, é um recolhimento para uma dedicação ao empenho em busca de algo que possa beneficiar a sociedade como um todo. Isto é algo fantástico. Mas nós sabemos que, lamentavelmente, o homem, lá na origem, é um ser animal. Um filósofo da antiguidade já havia dito de que nós somos, ou seja, o ser humano é um ser animal. Com que sentido ele quis dizer isso? Todos somos. No processo de evolução do espírito, no princípio espiritual, nós vivemos os vários estágios em que são necessários o mineral, o vegetal, para atingir o hominal,
e o homem inteligente em busca da razão, em busca do aperfeiçoamento, em busca da consciência, que lhe dá o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha entre o certo e o errado. Mas nesse trajeto animal, quando ele faz o despertamento, ele passa a ter uma responsabilidade muito maior. Ele deixa de ser animal. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que nós não vamos ser uma barata quando nós desencarnarmos. Nós não vamos ser um gato, um cachorro. Não. Passamos por aquele estágio quando éramos ainda princípio espiritual. Uma vez desperta a consciência nesse espírito, onde ele passa a ter, segundo André Luiz, um pensamento contínuo, não um pensamento fragmentado, como é o caso dos animais. Porque alguém diz, mas meu animal é tão inteligente que poucos seres humanos pensam como ele. A gente já ouviu dizer isso, né? E é verdade, e é fato. Sim, todo animal tem a sua inteligência. Todo. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso, né? Todo animal tem sua inteligência. Só que é uma inteligência fragmentada. Ele não consegue fazer um raciocínio, a compor uma ideia. Não, ele não consegue fazer isso. É por isso que o João de Barros vai continuar fazendo a casinha dele, como ele sempre fez toda a vida dele. Não vai botar uma porta, não vai botar um ferrolho, não vai botar um cadeado, não vai botar nada disso. Tá? Ele vai continuar fazendo como fez até hoje. O passarinho vai continuar fazendo seu ninho como sempre fez até hoje. Observe que o animal, ele quando, principalmente a mãe, a fêmea, quando ela procria, o animal tem um período de vinculação. Quando os pais daquele animal percebem que ele já atingiu a idade em que ele pode se defender sozinho, acabou, cortou. O pai, a própria mãe é capaz até de se rivalizar com ele para expulsar ele de casa. Não, aqui não tem mais espaço para você, cara. Agora se vira. Diferente do ser humano, que se nós tivermos 90 anos, e o nosso filho com 65 anos, você vai olhar e dizer, ele é uma criança linda. Não é, mamãe? Mas não é bem assim. Mas é assim, infelizmente o ser humano é assim. O que cabe é o indivíduo. Vamos falar depois da família. Quando chegar na família eu volto para esse assunto. Porque agora eu estou falando ainda do indivíduo que precisa viver em sociedade. Então, a sociedade ela é necessária exatamente por isso. Porque o indivíduo precisa se trabalhar para se sociabilizar, para compreender a necessidade de estar com o outro. E nessa possibilidade, nosso Pai Criador foi algo assim fantástico, né? Porque Ele não nos fez anjo, como algumas religiões imaginam, né? Que aqueles que lá estão com Ele são anjos que vivem tocando harpas ou flautas a vida toda. Nada disso. Deus não fez a gente anjo. Deus não fez a gente perfeito. Ele nos fez perfectíveis. Então, nós temos a capacidade de nos trabalharmos para, nos trabalhando, atingirmos a perfeição. Seremos todos nós, um dia, seres perfeitos. Mas até lá, nós precisamos nos esforçar bastante. Porque ninguém imagina que isso vai acontecer, a perfeição no ser, no instalar de Deus. De um dia para outro. Nós precisaremos de muitas, mas muitas encarnações para poder compreender as verdades, o sentido da vida e poder trabalhar essas mudanças de hábitos, de comportamentos e de atitudes que ainda possuímos, remanescente de um instinto na busca da razão. E quando nós compreendermos
essa sociabilidade, atingindo essa perfeição, respeitaremos a todos como irmãos. As discórdias, as bandeiras, as divisas, nada disso haverá de acontecer. Mas aí será um momento em que, como diz o Mestre Jesus, o reino do Pai já estará instalado na terra. Mas precisaremos de muitas encarnações para chegar até lá. Ainda precisaremos, lamentavelmente, de muitas encarnações para chegar até lá. Precisamos compreender também que dentro deste conceito de sociedade, nós devemos compreender que todo indivíduo ele tem um limite. A sociedade nos impõe para se caracterizar o indivíduo como obediente a uma sociedade na qual ele está inserido. É preciso que ele tenha a compreensão e busque esta compreensão, porque normas tiveram que ser criadas para definir os limites, porque todos nós sabemos que a liberdade de cada um termina quando começa do outro, que o direito do um termina quando começa o direito do outro. Mas para que isso fique implantado e as regras possam ser bem definidas, foram criadas regras, e estas regras definem esses padrões. E é exatamente inserido em uma sociedade que você tem que cumprir essas regras para que ela possa funcionar. Essas regras poderão ainda ser imperfeitas, como imperfeitos somos todos nós. Se essas regras são criadas por nós, não são regras divinas, a regra divina, quais são? Recebemos os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Todos sabem, não vou repetir aqui. Não precisamos repetir, porque todos sabem. Agora, a convivência na sociedade durante o dia a dia, e diante disso, e diante daquilo, aí surgem os questionamentos. E aí, essas regras tiveram que ser criadas para que todos possam obedecer e seguindo o padrão, seja então conquistados os direitos de cada um, da sua individualidade. Aí é que se torna difícil, porque alguns indivíduos, ainda muito presos ao instinto, não querem se sujeitar a estas regras que a sociedade as impõe. E não querendo se submeter a estas regras, eles infringem essas regras. E na maioria das vezes, isso leva a desordem no ambiente. Isto leva a desordem no ambiente. Eu sem querer estou entrando no lado familiar. E é o que nós precisamos compreender. Porque dentro desse conjunto, que é a sociedade, no qual nós estamos inseridos, nós temos a célula dessa sociedade, que é um centro pequeno em que nós precisamos vivenciar, porque se é difícil nós, como disse o Mestre Jesus, ser credores de virtudes em grandes causas, precisamos primeiro ser credores de virtudes em pequenas causas. É por isso que nós convivemos, e a nossa origem é a família. É a família que é a célula máter da sociedade. Mas a gente precisa compreender como se divide e qual a proposta da família. Porque algumas religiões conceituam a família apenas pelo lado religioso. Outras conceituam a família apenas pelo lado material. Nenhum nem outro, mas os dois associados. Para nossa sobrevivência, nós precisamos, dentro do nosso relacionamento, trabalhar em busca da condição econômica. Nós temos que reproduzir a nossa prole, até porque nos dá prazer. Então, a sexualidade é algo da lei, da vida material, que precisamos estar aptos e compreender como utilizar
não utilizá-la de forma desregrada, porque isso compromete a sociedade e principalmente o indivíduo. Então, precisamos compreender a necessidade da vida material e precisamos compreender a necessidade de se trabalhar, desde então, a vida espiritual. E para se trabalhar a vida espiritual, precisamos pôr em prática, ainda na vida material, as leis morais. Precisamos criar uma certa moralidade para aceitarmos um comportamento de convivência e sabermos respeitar aquelas regras das quais eu falei. Se o indivíduo assim não procede, ele dificulta e é o que torna a convivência na sociedade tão complicada. É o indivíduo não compreendendo, vivendo apenas para a vida material, não compreendendo a vida espiritual, ele não aceita a sua realidade. Senão, vamos trocar em mim. Um indivíduo que não acredita em qualquer religião. Como ele aceitar as regras do levou, tem que bater? Para ele essa é a regra. Não, se ele tem o direito de bater em mim, eu tenho o direito de bater nele. Jesus vem dizer o contrário. Se nós observarmos, Jesus vem dizer que se alguém te bate, se alguém te fere, se alguém te persegue, perdoa. Então, para o indivíduo que é só material, é complicado ele entender isso daí. Ele ainda está em um estágio que nós poderíamos até, com todo respeito, chamarmos de criança. E Paulo vem dizer isso. São crianças espiritualmente falando. Ainda não despertaram. Ainda estão dormindo para as realidades da vida. O indivíduo precisa acordar para ele poder ser responsabilizado pelo ato que ele pratica. Mas então, enquanto isso, ele tem o direito de praticar toda a balbúrdia que pode fazer na sociedade? Não, ele não tem esse direito. Mas se ele o faz, quem já compreende as verdades tem que ter uma postura diferenciada diante de Deus. Como é que nós vamos mudar a sociedade se eu não agir de uma forma diferente desses que assim o acham? A mudança, ela deve começar nesses que já estão despertos, porque serão esses, agindo de forma coerentes, prudentes, como pede o Mestre Jesus, que serviríamos de exemplos para os outros. Eles mudarão pelo nosso exemplo, percebem a dificuldade e a necessidade de se exemplificar. Essa foi a grande diferença do Mestre Jesus, que ele não veio aqui para compreender, como muitos imaginam, que a vida terrena é um paraíso, é uma área de lazer, alguém falava até há pouco, onde o indivíduo deve vir para desfrutar as férias temporárias. Não se trata disso. O indivíduo vem aqui para crescer intelectual, moral e espiritual. Essa é a proposta da vida. O indivíduo tem que compreender essas necessidades, olhar para si mesmo, ver as suas inferioridades, ver os seus erros, os seus equívocos, buscar corrigir esses equívocos. Daí a necessidade da transformação, daí a necessidade da reforma, para que o indivíduo possa fazer como fez o Mestre Jesus, que veio para aqui e falou do amor, e diferente de todos que falaram antes do amor, porque ele não foi o primeiro, todos falaram de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso não foi ele só que inventou, já era falado antes dele. Agora, quem pôs em prática, quem agiu dessa forma, só a partir dele. Só ele colocou o exemplo, se fez exemplo para mudar a sociedade.
E nós podemos hoje observar que já existe uma mudança enorme dentro da sociedade. Já existe, se nós formos comparar os tempos em que vivemos e o tempo em que o Cristo viveu, os números daqueles que eram contrários às ideias dele, era a massa, era todo. Hoje nós já temos, olha nós aqui, o que estamos fazendo aqui e agora, buscando o esclarecimento para nos convencermos da necessidade dessa mudança e passarmos a agir em prol dessa mudança, para que a nossa convivência e o nosso relacionamento passe a ser melhor com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o ambiente social em que estou inserido. Mas, voltando para a família, é na família que nós encontramos as maiores possibilidades de crescimento. Está inserido na família. É nela que muitas pessoas não compreendem quando recebem a informação de que a esposa está grávida. É lindo, é um momento de muita alegria, de muita felicidade, é um momento de muito prazer, e assim o deve ser, porque está se cumprindo uma lei divina. A mãe que gera um filho, ela está exercendo um trabalho que se não for a vontade dela, mulher, de gerar a criança, que ela tem todo o direito de rejeitar, direito, vírgula, direito, vírgula, rejeitar o filho, que seja ele do amor conjugal desejado ou não, precisa ter a compreensão da justiça divina. Se não fosse a fecundação através da mulher, o processo de misericórdia divina seria mais complicado, seria mais difícil. Não estou querendo dizer que seria impossível. Estou querendo dizer que seria mais complicado, que seria mais difícil. Quando a mãe concebe um filho que ela gerou em suas entranhas, ela está dando a possibilidade de que Deus faça, através da sua misericórdia no processo reencarnatório, a justiça divina. Justiça que ainda no estágio em que nós nos encontramos, não temos capacidade de compreender. Diz o orientador espiritual Emmanuel, o ser humano, no estágio em que ele vivencia, ele não tem capacidade de compreensão para entender a trama que está por trás de um processo reencarnatório. Palavras de Emmanuel. A trama é muito complicada. Quantas vezes a gente escuta um filho dizer: eu não deveria ter nascido, eu não merecia ter nascido nessa família, eu não pedi para nascer. Parece que tem gente aqui. Eu não pedi para nascer. Pois. E a gente sabe que essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, vem exatamente nos esclarecer todo esse processo. Vem nos esclarecer. Às vezes nós vemos pais que não compreendem o seu verdadeiro papel como pai, como orientador, como educador de uma família. É importante que o indivíduo possa compreender que nas primeiras idades do ser, é naquele momento em que os pais têm todas as possibilidades de efetuar as correções necessárias. Alguns falam em 7 anos, outros um ano mais, um ano menos. Essa não é a questão. Não vamos definir.
que a sensibilidade dos pais, que quando se deseja esta busca, as recebe, é que é importante que haja essa compreensão. O indivíduo pode ser modificado, porque todos nós trazemos tendências das mais diversas, de processos outros reencarnatórios, de vivências reencarnatórias passadas, que poderá ser a próxima passada, poderá ser uma longínqua passada, que precisamos passar por expiações, passar por provas, passar por circunstâncias para evoluir e para nos libertar daqueles equívocos. Às vezes, os pais não compreendem e por conta das suas obrigações materiais, eles atribuem um valor tão grande a essas necessidades e a essas conquistas. É um título, é uma posição social, é algo que ele se justifique como sendo necessário para que aquilo satisfaça a sua necessidade da sua ausência junto à presença familiar. E aí o indivíduo deixa de dar as orientações que lhe cabe dar àqueles que vieram necessitados de fazerem as transformações que a ele cabia as orientações. E aí o indivíduo, para como que compensar a sua ausência, o indivíduo permite hoje, que é tão comum, eu convivo com isso no laço familiar, em que alguns membros paternos, eles pegam o celular ou compram um iPad e doam ao filho, e quando o menino começa cobrando uma coisa, não, vai brincar, vai jogar. E o menino então fica o dia todo no jogo. As conquistas morais que aquele ser precisava obter estão sendo relegadas ao plano de desdém. É preciso que nós tenhamos consciência de que, da mesma forma que aquela criança mal formada, que sempre é mimada em seus desejos como recompensa, sempre que a criança pede algo, lhe é satisfeito. A criança não conquista mais as coisas, não luta, os pais não impõem a necessidade da conquista. Não, eu tenho que ser o amiguinho do meu filho. Amiguinho, não. Você tem que ser amigo do seu filho, mas primeiro você tem que ser pai. Primeiro você é pai, depois você é amigo. O amigo é consequência. Que ele te aceitará como amigo ou não, é um problema dele. Busque você fazer o certo, o que é correto. Nada de querer super agradar ao filho, até oferecendo condições desnecessárias, onde você pensa que está simplesmente exercendo um grau de satisfação ao filho, mas você estará gerando um futuro filho inseguro, medroso, sem condição de enfrentamento para com as realidades da vida. Por isso que o número de suicídios está aumentando tanto. As crianças fragilizadas, os adolescentes fragilizados na sua infância, quando chega a hora de decidir pela sua vida, como fazer? Se não sabem. Nunca tiveram essa responsabilidade. É preciso se lembrar. E essa doutrina vem nos falar exatamente coisas que essa doutrina vem nos falar, que alguns teólogos jamais aceitariam essas condições. Mas o que vem dizendo a doutrina espírita é que cada indivíduo, ele traz o seu caráter de formação
e que no processo de infância ele precisa ser moldado pelos pais, que assim sendo, essa criança poderá e deverá mudar o seu comportamento, vivenciar uma nova realidade, não recapitular aquilo que foi feito em encarnações passadas, compreendendo uma nova realidade de vida, tomar um rumo diferenciado com possibilidades ao crescimento espiritual. Assim não sendo, o indivíduo, como eu disse, torna-se frágil, vulnerável e as consequências serão terríveis. Para a criança, agora adolescente, ou adulto, fragilizado, medo. Por que é que nós vemos tantos filhos com 30, 40 anos e não conseguem sair da casa dos pais? Se questione os pais, se questione os próprios filhos. Por que eles vivem assim? É essa a responsabilidade que a doutrina espírita vem nos dizer. Que uma vez modificado, aquele indivíduo, se ele não se modificar, ele vai recapitular os erros do passado. Que ele precisa que os pais imponham uma nova realidade de vida e dê a ele um novo caráter e um novo conceito para que ele possa trilhar caminhos retos. Senão, ele vai recapitular. Há casos em que os pais fazem tudo correto, fazem tudo certo, e, no entanto, os filhos se desviam. Ponham os pais a cabeça no travesseiro e durmam, porque fizeram a sua parte. Põe a mão na consciência. Analisem se realmente foi feito aquilo que caberia ter sido feito. Se a tua consciência te diz que você fez exatamente aquilo que te cabia fazer, relaxe. Porque a cada um segundo as suas obras, disse o Mestre Jesus. Temos um grande defeito, que é de querer corrigir os outros. Começamos a visualizar, primeiramente os filhos, ou às vezes os filhos, quando atingem uma certa idade, começam a inverter os papéis, né? Querendo corrigir os pais sobre certas coisas. Nenhum nem outro tem direito mais sobre o outro. Atingiu a maioridade, cada um é responsável por si. Claro, eu hoje tenho 67 anos. Meu filho mais velho tem 42 anos. O mais novo tem 38 anos. Eles ainda, graças a Deus, sentam e nós conversamos. Todas as dificuldades que eles têm, sentam e nós conversamos. Graças a Deus. Mas poderia não ser assim. Poderia não ser assim. Esses filhos, então, quando chegarem aos... Tomara que eu chegue lá aos 90 anos. É muita pretensão minha, né? Mas supondo que eu chegue aos 90, nessa proporção, meus filhos estarão com 60 e alguns anos. Então, tomara que eu ainda possa sentar com eles, porque eles estarão trazendo as experiências dele e quanto eu hoje tenho aprendido com os meus filhos. Quanto! Porque aí é que está a grande questão. O pai, porque é pai, ele não é o único detetor das verdades e das razões. Não, os tempos mudam, as situações mudam, e você precisa estar flexível para compreender as novas verdades, que são progressivas, são evolutivas, tudo é uma trajetória de evolução. Há coisas que a minha maturidade faz prevalecer como experiências de vivências, sim, se bem vividas, de forma, com desejo de se trilhar aquilo que a ideia nos colocava como sendo correto, e depois experienciadas as existências, os anos subsequentes, a gente observa que se conduziu de forma relativamente adequada, merece e serve de exemplo para eles, para que em situações semelhantes eles saibam como trilhar. Mas eles nos trazem experiências
que nós, pais, devemos estar abertos para compreender a nova realidade, desde quando sejam filhos voltados para a prática do bem, com o desejo do crescimento intelectual e espiritual. Podem, inclusive, não comungar das mesmas convicções religiosas que nós. Porque eu tenho caso, tenho 3 filhos, mas são 3 mundos diferentes. Eu tenho uma filha que é judia. Ela precisou se converter ao judaísmo para casar com o esposo. Ótimo, nada contra. O garoto, o jovem, desculpe o garoto, dá uma impressão de ser algo pequeno. É uma pessoa de boa índole, maravilhoso, um bom esposo, um bom pai, um bom marido. Que quero, mas eu, só porque ele é de outra religião, e daí? Ele pratica o bem, nada até hoje que me fizesse fazer uma observação contrária ao seu comportamento, só porque eles comungam de uma outra conceituação religiosa. E daí? Qual é o problema? Nenhum. Desde que haja a prática do bem. Então, essa é que é a compreensão que essa doutrina vem nos trazer. Vem nos trazer também de que este filho, ele pode ter comportamentos diferenciados. Às vezes você deu toda a orientação, como eu dizia, que o pai está livre e isento de qualquer questão. Por que ele se desvia? Na maioria das vezes, os filhos, quando se desviam para o lado equivocado da vida, é porque quando ele desperta na sua idade de 18 anos, que nós consideramos, ele passa a maioridade, ele passa a ter a liberdade de conduzir a sua própria vida, que assim deve ser. Cabe aos pais apenas orientá-lo na medida do possível. Então, às vezes, esse indivíduo, quando chega lá na rua, ele se encontra com alguns amigos comparsas do passado, que não tiveram uma formação educacional como ele teve, doméstica, estão recapitulando a existência. E aí, quando ele se encontra com esse amigo, e não é comum nós observarmos pessoas que, quando chegam na faculdade, se encontram e tornam-se mais amigos dos seus amigos do que dos seus familiares. E às vezes aquelas pessoas lhe dão tanta influência, às vezes para o bem, mas lamentavelmente na maioria para o mal. E aí o indivíduo, então, encontrando o compasso de vidas passadas, se vincula a ele, e nós sabemos que é um processo de sintonia. O indivíduo passa a vibrar igual o padrão vibratório do amigo, e sintoniza com as mesmas ideias, desejos, e tudo aquilo que foi ensinado no lar. Ele se desvia daquelas orientações e passa a conviver, encontrando uma razão maior. Por que ele encontra uma razão maior? Porque é sempre mais fácil a porta larga. Aquilo que você já vivenciou em vidas passadas é mais fácil, porque você está só repetindo, enquanto mudar o hábito de fazer de uma forma para outra é complicado. Necessita de muito esforço. E ninguém quer fazer, às vezes, o esforço necessário para essas mudanças. Ninguém vai conseguir. E agora, me perdoe a franqueza. Ninguém vai conseguir atingir a perfeição sem o esforço necessário para suportar todas as adversidades da vida. Cara, perdoe a franqueza, mas é assim que é. E nesse momento em que nós nos encontramos, ainda vivenciando no planeta de provas e expiações, ainda no início do nosso processo da transação de evolução, as circunstâncias em que vivenciamos hoje, essa realidade que a sociedade contemporânea nos apresenta, o índice elevado de suicídio, a criminalidade tomando vulto,
a corrupção de forma exacerbada, e a gente vê a corrupção só nos outros, né? A gente só vê corrupção nos políticos, né? A gente não vê a corrupção quando o guarda, aí você para o carro, aí o guarda vem, você já botou a mão na carteira, já tirou uma cinquentinha. O senhor acordou tão cedo, senhor. Não quer tomar um café? Claro! E aí, corrupto e corruptor se abraçam, né? E nós falamos dos políticos, né? Que queremos as nossas facilidades, né? Ah, eu estou com câncer. Vamos para o hospital do câncer? Ah, mas você já viu a fila lá no hospital do câncer? Você tem que chegar lá, rapaz, olha, 2 horas da madrugada. A não ser que você pague, que tem umas pessoas lá que botam uma cadeirinha e ficam lá no dia anterior. Você vai lá, compra a vaga, a cadeira de R$50 a vaga. Ah, tá, então pronto, eu vou fazer isso. Amanhã eu chego lá e compro a vaga. Aí o indivíduo pensa que está sendo honesto, que está se conduzindo de uma forma exemplar. Está? Não precisa me responder, não. Compreende? Então, é isso que a sociedade atual nos oferece. Tem uma razão de ser. Porque nada é por acaso, o acaso não existe. O acaso não existe em nossas vidas. O que ocorre é que nós precisamos aprender com tudo que aí está. Nós temos que olhar para tudo isso e ver a misericórdia de Deus se nos oferecendo as mãos. Só que a gente não quer compreender dessa forma. A gente não quer compreender dessa forma. A gente quer levar as vantagens. A gente quer a lei do menor esforço. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Quando o indivíduo passa a observar de que todas essas dificuldades aparentes que estão acontecendo, aparentes porque são transitórias, você volta nessas circunstâncias se você quiser. É você que escolhe. É você que faz as suas escolhas. Como é que você quer viver? Dentro desse sistema? Continue. E você vai voltar dentro desse sistema. Se isso que está aí não te agrada, faça diferente. O problema é que você fazer diferente, você vai ser diferente para muita gente. Ontem eu lia o capítulo 70 do livro Fonte Viva, quando eu faço todas as noites uma meditação, e este capítulo fala de uma coisa que eu não estava programado para eu falar aqui com vocês, mas fala exatamente destas dificuldades, que às vezes essas pessoas que buscam esse crescimento espiritual, eles se sentem na solidão, que é o título do capítulo 70. Eles se sentem na solidão, embora dentro do convívio familiar, embora vivenciando momentos de alegria, mas ele está alegre e essa alegria é muito relativa, porque a alegria está em pauta de uma feijoada, de um cozido. Não vou perguntar a razão do riso, de um mocotó. Às vezes se pauta a alegria por circunstâncias das mais diversas, mas ali não está uma proposta de fraternidade verdadeiramente. A gente vê tantos churrascos sendo, quando termina o churrasco, terminam de forma tão trágica. Porque ali não tinha fraternidade. Aquilo é que estavam vivendo um momento de aparências. Porque quando esse indivíduo ele busca vivenciar desta forma diferenciada, quando ele desperta para essas verdades e ele comunga com essas ideias, ele está inserido no contexto, mas ele vive uma solidão. A solidão da incompreensão, a solidão da rebeldia, que quantos dizem, você já fez isso, você já fez aquilo, como que dizendo, você não tem caráter. Quando o indivíduo está fazendo um esforço terrível para mudar os seus hábitos,
a sua maneira de ser, trazendo para uma nova realidade. Um indivíduo que bebia, que hoje deixou de beber e hoje não bebe mais. Um indivíduo que era sexólatra por ignorância e que depois compreende de que não deve ser assim. Não deve ser assim. Falar em sexólatra, eu vou trazer um exemplo para vocês. Terrível exemplo. Certa ocasião eu me encontrei com um avô em que ele me relatava que, com a maior pujança, que ele, apesar de ter 70 e tantos anos, não lembro quantos anos ele tinha, ele ainda era vigoroso. E que tinha uma garota no bairro, com 17 anos, que estava apaixonada por ele. Aí eu disse, essa garota é carente? Que sentido? Perguntando se ela tem algumas necessidades. Aí eu dou a carona a ela. Ah, você dá uma carona a ela. Então você dá uma carona a ela e se sente no direito de imaginar que essa garota está apaixonada por você. Quando nós estávamos conversando, eu não vou adentrar em detalhes, porque o horário já está, lamentavelmente, o relógio vai contra a nossa vontade. E ele me dizendo das vantagens dele, de repente chegou uma neta dele, uma jovem de 16 anos. E eu a abracei, a beijei, com todo respeito. E ele, apaixonado pela neta, por sinal, uma das, acho que 8 netas que ele já tinha. E aí, de propósito, eu fiz descaso no assunto. Deixei rolar o tempo. 10 minutos depois eu disse, a sua neta é muito simpática, eu gostei muito dela, bem dada, abraça as pessoas. Hoje não é como, e aí ele pegou a neta dele e botou lá em cima e tal. Aí eu disse, você já imaginou se chegasse um indivíduo aqui e esse indivíduo tivesse mais intenções para com a sua neta? Aí eu mato ele, foi a primeira coisa que ele disse. Eu mato esse miserável. Eu digo, se ele tivesse 70 e tantos anos. Aí ele se tocou, se deu conta. Peraí, de que lado você está? Eu digo, não. Eu não estou de um lado nem de outro, não. Eu estou perguntando a você. E se esse indivíduo tivesse 70 e poucos anos? Porque com 70 e poucos anos ele tem maturidade suficiente para compreender que uma jovem de 17, 16 anos é uma neta dele. E que ele merece esse respeito por ela. Se ele não se tem, se o indivíduo não se tem o respeito, que pelo menos ele dê respeito ao outro. Olha a liberdade que eu falei de um. Termina quando começa do outro. Se eu não quero isso para as minhas netas, como é que eu vou exercer essa forma diferenciada para os outros? Eu trouxe isso apenas para que vocês percebam o que é a fragilidade. A família é o núcleo onde deve ser trabalhado. Aí estão a família consanguínea, que é uma família que, na maioria das vezes, essa consanguinidade pode trazer reparações, expiações, resgate de pessoas que em outras vidas se confrontavam e precisam elas, como antagônicas ao amor, ou serem opositores, virem dentro da mesma família como pai e filho para desenvolver a virtude do amor. Há famílias, estas que apenas são famílias consanguíneas por este propósito, pode ser que o jovem, quando atinge a sua maioridade, ele vai para outro estado, vai viver a vida dele e até esqueça dos pais. Nada que é normal. Não que ele abandone, mas eles esqueçam. Porque ele não tem um compromisso. Compromisso é só consanguíneo. É preciso que houvesse sido trabalhado na infância o verdadeiro sentido, família e o amor. Se for trabalhado, ele vai perpetuar. Ele vai perpetuar. Mas se não, isso pode se desfazer com o tempo. Mas dentro do núcleo familiar,
às vezes vêm espíritos evoluídos e que sintonizam com as mesmas ideias, ou não evoluídos, também necessitados de crescimento espiritual, em que eles, na erraticidade, se propõem a virem juntos para um auxiliar aos outros, mas pensam com as mesmas ideias, têm as mesmas afinidades, os mesmos gostos, e se auxiliam mutuamente uns aos outros. Estas famílias se vinculam eternamente, porque eternamente, ora juntas, encarnadas, ora não juntas, mas na erraticidade também se propõe a continuar esse trabalho de beleza e de amor. Precisamos compreender qual é a proposta. Que a paz do Mestre Jesus desenvolva a todos. Eu quero agradecer a casa e pedir desculpa pelo avanço do horário. Muita paz para todos. Sim, sim.